Estamos de volta com o UFSC Entrevista e hoje estamos recebendo para conversar sobre os 50 anos do golpe militar que instalou a ditadura no Brasil, o professor e sociólogo Fernando Ponte de Souza. Professor, no bloco anterior a gente conversou sobre o contexto histórico, político, econômico, na época em que aconteceu o golpe. E também muito hoje em dia a gente ouve falar da opressão, da violência, como as manifestações sociais eram tratadas. E um exemplo disso é que o senhor, aos 18 anos, foi preso pela primeira vez por causa de uma simples passeata reivindicando uma melhor avenida que dê acesso ao colégio, é isso? Exato, exatamente. Eu não sei se o passado é uma reedição do presente ou o contrário, né? Porque muitas reivindicações hoje ainda são tratadas assim. Mas, de fato, era isso, era uma manifestação pública de estudantes, né, reivindicando acesso à sua escola, né, em condição minimamente razoável. E isso deu, portanto, por parte da Polícia Militar e da Polícia Civil, uma interferência, e eu, que era membro da comissão que estava organizando aquilo, fui preso, mas a população foi à delegacia, cercou e terminaram, portanto, no dia seguinte me liberando. Mas o que eu quero chamar a atenção disso, para um jovem da época, que estava numa simples reivindicação, né, de direito à escola, né, é que a coisa era muito mais grave, né? Então, por exemplo, a imprensa, vocês não poderiam estar conversando com as pessoas sobre esse assunto, isso era proibido. Os jornais, quando noticiavam alguma coisa de prisões arbitrárias ou de intervenções militares ou de crimes, né, que era um verdadeiro terrorismo de Estado que estava funcionando, essa é a tradução para o termo ditadura, né? Os jornais eram censurados. Como era difícil depois recolher nas bancas todos os jornais, aí o que é que a ditadura instaurou? O censor dentro da... Imagina nós aqui conversando e naquela cadeira vazia aqui fosse o censor dizer, não, isso pode, isso não pode, né? No ensino médio, nas universidades, nós tínhamos colegas que eram sequestrados assim, dentro de sala de aula por pessoas que não se identificavam, né, que eram policiais, né, ou do Exército, ou principalmente da Polícia Federal, né, que sequestravam as pessoas, desapareciam, às vezes você tinha notícia daquela pessoa, às vezes tinha notícia que ele tinha sido assassinado. Hoje não se tem. Imagine hoje o trauma que ainda tem nas gerações de hoje, né? Como é que as pessoas chegam sem identificação, né? Prendem você, tiram assim de um grupo como você está, vasculha, prende e leva, não pode. O Estado de Direito implantado no Brasil como resposta ao período da ditadura, para superar esse trauma, é exatamente isso, porque isso ocorria no Brasil, né? Além disso, as intervenções dos sindicatos, militares caçados, generais caçados, né? Muitos generais foram caçados, oficiais foram caçados. Por serem contrários ao golpe. O golpe não teve o consenso 100% entre os militares, né? É uma minoria que, pelo medo, se tornou maioria, pelo silêncio, né? Agora, grande parte dos militares, tanto é que a prova disso é que militares foram caçados e agora que estão sendo reparados com relação a isso, né? Assim como a intervenção também no Congresso, né? O Congresso foi fechado umas 3 vezes. A intervenção no Supremo, né? 3 ministros do Supremo foram caçados porque se manifestaram apresentando limites que deveria ter a ação da repressão, né? Tem aí também o apoio da Igreja Católica. Bom, é importante dizer que para o golpe propriamente dito, né, quer dizer, a tomada de poder, destituir o governo eleito e fechar o Congresso, né, era necessária uma falsa legitimação e, portanto, essas primeiras manifestações de apoio ao golpe, né, uma pré-64 e logo uma no dia, foi, em parte, organizada pelos setores católicos, né, digamos, mais raivosos e instigados, né, pelo medo do anticomunismo, e não se tratava disso, era um período de golpes da influência norte-americana em toda a América Latina, né, mas com a cumplicidade ou o silêncio da cúpula católica, né, que precisa vir à sociedade e fazer a sua autocrítica, assim como o Supremo Federal também precisa vir à sociedade e fazer a sua autocrítica sobre esse período. Grandes mídias nacionais já começam a se manifestar e fazendo a sua autocrítica também,
porque foram cúmplices de anos de terrorismo de Estado. Então, essas instituições, a sociedade hoje já reivindica que essas instituições façam sua autocrítica. Por quê? Porque enquanto não fizerem autocrítica, significa que estão disponíveis para repetir o que aconteceu. E essa demora toda, porque a gente vê, passou, pela quantidade de informação que a gente recebe, a velocidade da informação hoje em dia, passou muito tempo já. Muito e hoje tempo, em dia que as pessoas estão ganhando voz e estão falando ou assumindo a sua culpa, por que o senhor acha? Isso é uma boa questão. Resumidamente, diferentemente de outros países que passaram pelo mesmo problema, o Brasil não tem uma lei de memória histórica. Ou seja, uma legislação que obrigue o ensino sobre a ditadura, as referências históricas sobre isso, o acesso aos documentos, né, e eventos que possam esclarecer. Então, a sua geração foi formada, né, e ainda está sendo formada sem ter acesso a todos os documentos sobre esse período, todos os depoimentos com relação a partir da história oral, que ainda é possível, né? Então, parte das pessoas que viveram esse período faleceram, uma parte ainda vive, né? Então, nós precisaríamos resgatar como história oral todo esse patrimônio histórico que é dessas pessoas, né? Assim como no próprio seio dos militares, no seio dos advogados, né, que defenderam a democracia, né? Os militares que defenderam a democracia, as mulheres dos militares que lutaram pela anistia, né? Isso é algo notório de como essas mulheres foram valentes nisso, né? Então, a reconstituição dessa história, presente como obrigação no ensino, seria equivalente, como tem na Alemanha, como tem na Itália, né? Os memoriais sobre o nazismo, sobre o fascismo, né? Para que as pessoas possam ter acesso. Então, para concluir essa parte, você como jovem que não vivenciou essa parte, como é que você vai aprender algo, ou seja, que a ditadura não é uma boa, se você não viveu a ditadura? É pelo aprendizado. Mas como é que você vai aprender se você não tem memória? Impossível, né? Até a literatura, a matemática, a biologia, se você não tem memória e aquela memória acumulada daquela ciência não existe, como é que você vai aprender? A história é a mesma coisa. Então, vamos aprender com a democracia? Vamos aprender que as ditaduras não podem voltar. Professor, a gente vai fazer mais uma pausa para um próximo bloco, conversar um pouco sobre a anistia e a atual situação da democracia brasileira, certo? Okay. Você aí de casa, continue com a gente.